existe uma questão fundamental para a gente começar a pensar, é o próprio título da disciplina. Essa disciplina não se chama fotografia, ela se chama fotografia digital. O que é que isso sugere para vocês? Isso chama atenção ou para vocês é tão natural que não chama atenção, né? Seria diferente uma disciplina chamada fotografia de uma disciplina chamada fotografia digital? O digital me deixa curioso, honestamente. Lilian sugere que eu... Diga, Vanessa, que levantou a mão, pode falar? Quando eu vi a disciplina de fotografia digital pela primeira vez lá na ementa, me fez lembrar de uma situação em que eu estava inserida dentro de um jogo que tinha uma realidade virtual. Ou seja, você desenvolver seu personagem, você poderia ser você mesmo ou criar um personagem e ali dentro criar uma vida. E as pessoas geralmente trabalhavam dentro daquele jogo mesmo e aí existiam fotógrafos. E dentro daquele universo eu também trabalhava tirando algumas fotos e eu brincava dizendo que eram fotografias digitais, porque você estaria fotografando os personagens, os bonecos das outras pessoas em algumas situações, e eu editava e mandava para ela aquelas fotos, então eu nominava como fotografia digital. Isso me fez recordar isso, só que eu não tenho ideia do que realmente se relaciona, se é no fato da edição da imagem, se você pega a edição do mundo real e edita, ou se você realmente está relacionado a uma fotografia que é digital, que está inserida naquele mundo virtual. Então me deixou curiosa. Ótimo, super contribuição aí, porque a Vanessa, desculpe, já traz uma situação em que o registro de imagens no mundo virtual é considerado fotografia digital, né? O digital aí diz respeito a um ambiente completamente digitalizado e não apenas a câmera é digital. Todo o ambiente, a matéria que está sendo fotografada já é em si digital. Outras pessoas colocaram aqui a questão da pós-produção, né? A questão da finalização da imagem. Ou seja, eventualmente poderia até ser uma foto analógica, né? Em oposição à digital, mas o fato de você tratar essa imagem, fazer uma pós-produção, isso introduziria a questão do digital. Tem outras contribuições aqui que eu estou olhando. Eu penso até na questão da impressão, do tipo aquelas câmeras polaroides. Em que sentido seria o José Vini, né? Isso seria digital, Vini? Felipe, sinto também com relação à finalidade e à função de nossas fotografias podem ter. Legal, Felipe. Onde o jeito que a luz fica na imagem e tinta. O Vini, na verdade, eu acho que talvez esteja se referindo à ideia de estilo, né? de característica da imagem, o que a gente chama de filtro, às vezes, né? Ou seja, a imagem na câmera Polaroid, pela característica do meio, né? da química, ela tem uma configuração de coloração característica. E aquilo é fruto da química, da fotoquímica, né? Da relação da luminosidade com a química do papel, e aquilo imprime na imagem uma determinada característica que a gente pode entender como estilo. E muitas vezes o digital permite a gente manipular uma imagem que tem outras características para ficar com aquela característica. Ou faz isso na mão, ou está aplicando filtros, como a gente chama, né? No digital tem a questão da luz da tela, né? Tanto que computador e imagem fica diferente. Essa é uma questão também interessante, talvez, eu não sei se exatamente nessa linha do que você está pensando. O processo de imagem, de impressão, né? Quer dizer, o impresso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa impressa. Tá, sei lá, olhando aqui, tem um livro aqui, tem uma fotografia. Isso é um livro escolar da minha filha. Então, essa fotografia aqui, ela está impressa e ela está impressa em tinta, né? Sobre um papel de ofício. Outra aqui, tá? E essa impressão em tinta, no caso aqui, eu não consigo ver se foi offset ou é laser, mas geralmente se usa 4 tintas básicas, né? No caso da impressão, que é o amarelo, o ciano, que é um azul claro, o magenta, que é um vermelho meio rosa, e o preto para dar um reforço, que é o CMYK. Esse é um processo de tinta por pigmento. Quando a gente está vendo uma imagem na tela, essa imagem ela está sendo produzida ou sendo reproduzida a partir de luzes básicas, não de pigmento, né? Luzes vermelhas, verde e azul, né?
o processo é completamente diferente. No caso do pigmento, a gente tem um processo subtrativo. A luz do ambiente cai sobre a folha do papel e ela é absorvida e certas luzes são refletidas. O que a gente vê é o que o papel não absorveu, ou seja, a tinta subtrai luz e devolve para a gente o que não ficou absorvido no papel. Enquanto que a tela é um processo de emissão de luz, a luz está sendo emitida, não tem nada sendo absorvido na tela. É o que a gente chama de um processo aditivo. Isso faz com que certas cores não possam ser reproduzidas num sistema e no outro. E às vezes você tem um problema de que você está vendo na sua tela quando você imprime é diferente, é o que a gente chama de gerenciamento de cor. Isso é todo um universo de discussão, mas que entra no campo da questão da representação digital da imagem. Vanessa, na verdade, muito está falando sobre a questão da impressão, né? Eu fico louco quando o notebook é qualidade diferente. Gerenciamento de cor é uma questão super importante, tá? Tecnicamente muito difícil de lidar e aprender, porque o olho humano ele é impreciso, né? A gente olha uma tela, a gente não sabe se a tela está desconfigurada. O cérebro adapta muito rápido a percepção. Eu tenho, por exemplo, aqui esse aparelhinho, é um espectrômetro, ele permite calibrar o monitor, né? Ele permite corrigir os desvios de cor do monitor e eu consigo ver uma imagem calibrada, eu consigo confiar no que eu estou vendo, eu sei, não, isso aqui está correto, isso é o vermelho que eu estou produzindo e tal. E geralmente a gente compra pelo mais barato, então os monitores eles são muito irregulares, eles digamos assim, têm um desvio padrão. Então tudo isso aí tem a imagem que você está vendo no notebook não é a mesma que você eventualmente vai ver num desktop na universidade, não é a mesma que você vai ver na sala quando você assiste televisão. Então, esse é um aspecto, né, de imagem digital e dos meios onde a gente vê imagem digital ou impressa ou exibida. Mas vamos voltar à questão aqui da fotografia digital. Legal, não sabia. Bom saber sobre essa questão do gerenciamento de cor. Então, a fotografia digital, né? O que significa fotografia? Né? A palavra em si, ela diz o quê? Foto é luz, né? Fótons. Fóton é grego, se eu não me engano, para luz. E grafia, registro. Né? Então, fotografia significa o registro da luz. A tentativa de pegar o espaço luminoso que nos envolve, né? O mundo luminoso que nos envolve, e tornar isso um registro, registrar a luz. É um tipo de representação, da mesma forma que a pintura é uma representação. A pintura é um registro, por exemplo, e vamos imaginar uma pintura realista, tá? Porque tem pinturas de todos os jeitos, a gente vai falar isso até nos próximos encontros. Tem pinturas estilizadas, ou se você imaginar, por exemplo, as pinturas que a gente associa à cultura egípcia clássica, né? Aquelas pinturas das tumbas, aquelas pessoas meio estilizadas, aquilo não tem uma representação da luz, não tem representação de volume, não tem representação de perspectiva, é uma representação pictórica, remete a pessoas, mas não tá, as regras da representação da luminosidade, do sombreamento, não estão ali, né? É toda uma imagem baseada na representação das formas e dos contornos. Tá? Mas quando a gente chega na Renascença, eu até publiquei no Discord menções a pintores pós-renascentistas, digamos assim, que trabalham a questão da luz de uma forma mais intensa. Eles registram também, inclusive fazem parte da pré-história da fotografia, ou seja, aquilo que já era o gosto pela representação da luz antes da fotografia existir. Então a gente pode pensar, a fotografia em si, ela faz algo que a pintura já fez também, né? Que é representar imagens. Só que, enquanto que o pintor faz isso manipulando tecnicamente, com habilidade, tintas e pincel, a fotografia ela faz isso com o registro direto da luz sobre uma superfície, o papel, a partir de um evento fotoquímico. O que é o fotoquímico? É a relação entre a energia luminosa e uma substância química no papel fotográfico ou no negativo fotográfico. Essa é a tradição, tá? Isso não tem a ver com
com o digital. No caso do digital, o fenômeno é fotoelétrico. No caso das câmeras digitais. O que é um fenômeno fotoelétrico? É a relação da energia luminosa com as células fotoelétricas do sensor da câmera digital, que não é digital. O sensor da câmera digital ele é analógico. A gente vai discutir isso depois. A câmera é digital, mas o sensor é analógico, porque ele reage de forma analógica à luz que cai em cima da fotocélula e ele transforma isso em eletricidade, né? Quanto maior a intensidade de luz que caiu em cima do sensor, mais energia, voltagem, o sensor vai reagir. Na verdade, uma câmera fotográfica é um conjunto de milhões de painéis solares, né? Aquele painel que a galera bota em cima da casa para pegar energia solar, ou às vezes a gente tem como bateria e tal. Então, assim, mas de todo modo, quando a gente fala de fotografia, a gente está dizendo que o estímulo é direto da luz com o meio. No caso da pintura, o estímulo não é a luz com o meio. O estímulo é a luz com a retina do pintor, e o pintor traduz isso em pigmento, né? De todo modo, os dois eles compartilham o horizonte da vontade de representar o mundo tal qual a gente percebe, tal qual a gente vê, né? E nesse sentido, os dois são grafias, mas a só fotografia é registro da luz de uma forma direta. Tá dando para entender ou eu estou ficando meio viajadão aqui, sozinho? Porque às vezes eu começo devagar também, você tem que me segurar. Tá tranquilo, professor. Ok. Então, vamos lá. Eu já dei uma dica aqui que a fotografia, como isso, né? Como essa técnica, essa arte, digamos assim, e essa tecnologia, a possibilidade de registrar o evento luminoso do mundo, fazendo com que a luz incida sobre uma superfície sensível, seja essa superfície química ou seja essa superfície eletrônica, para que isso provoque o registro de uma imagem, tá? O que existe no mundo não é imagem, o que existe no mundo é luz. A imagem é a própria reprodução, né? É a própria captura, é uma representação da luz do mundo, é uma tradução da luz do mundo em alguma coisa, né? Ou em pintura, ou em fotografia, né? Então, a fotografia digital, a gente poderia, então, eu já dei mais ou menos uma dica, a gente pode entender como uma das possibilidades a fotografia que envolve, já desde a captura, um dispositivo digital, no caso uma câmera, por exemplo, ou um celular. No meu caso aqui eu não posso nem mostrar meu celular porque ele está me filmando. O que está me filmando aqui, ó, botando o dedo aqui é o meu celular, eu estou usando qual é o programinha que eu uso aqui? Esqueci. Droidcam. Eu uso o Droidcam, o celular ligado pela USB, porque... Por que eu faço isso? Porque é melhor do que a webcam. E eu não tenho webcam no desktop, estou no desktop aqui agora. Mas o celular tem uma câmera super legal, o celular é uma super câmera, né? E é muito melhor ser fotografado pelo celular, tem várias coisas, e o webcam é sempre ruim, a imagem é tosca, né? Mas o celular tem uma imagem legal, principalmente a câmera traseira. No caso aqui, a câmera traseira que é mais eficiente do que a câmera frontal. E o celular é uma câmera digital? Ou vocês discordariam, né? Assim, a gente pode até discutir analógico e digital, mas eu imagino que isso aqui já seja uma discussão superada para vocês, né? Vocês devem saber a diferença entre o analógico e o digital. E o celular é uma câmera digital. Ou ele tem uma câmera, ele não é uma câmera. Ele tem uma câmera e tem uma série de processamentos digitais da imagem já embutido na câmera. Tem um Photoshop dentro dele. Você bate uma foto no celular e o celular processa essa imagem através de algoritmos, de inteligência artificial, né? Ou seja, o celular faz muito do trabalho que a gente faria na pós-produção hoje, né? Refaz o rosto da pessoa, tira a ruga. Claro que você parametriza o que é que você quer fazer e tal, mas o celular automatiza. E a tal ponto que câmera, e não câmera, porque isso até é uma discussão, né? Mas, digamos assim, a qualidade da imagem gerada pelo celular é critério de compra de celular. Muita gente vai comprar um novo celular porque quer uma câmera nova, né? A propaganda promete uma imagem melhor.
Na verdade, a propaganda promete um selfie melhor, né? O que você está querendo, na verdade, não é uma nova câmera. O que você está querendo é imagens mais bonitas do que você tem produzido de você mesmo para botar no Insta e por aí vai, né? Então, assim, no final das contas, é uma questão narcísica, né? O narcisismo hoje é uma boa moeda do capitalismo, né? A gente trabalha de graça para as empresas em troca de migalhas narcísicas, né? Então, a câmera do celular é digital. Então, beleza. Certamente está no horizonte de uma disciplina chamada fotografia digital, celular, né? E certamente, assim, quando eu comecei a pensar essa disciplina, eu digo, há 3 semestres atrás, eu digo, e aí? Eu não tenho nem câmera para mostrar para a galera presencialmente e tal. Câmera no sentido do corpo de uma câmera clássica, né? Mas, obviamente, eu me dei conta. Todo mundo tem celular e todo celular tem uma câmera. E é claro que tem variações de qualidade dessas câmeras, mas todo mundo tem uma câmera. Todos vocês têm câmera em casa, né? E eu saí até de um paradigma que mesmo quando eu estava no presencial, no primeiro mês de presencial do ano passado, na disciplina de fotografia, tem muito pouca câmera no SMD. Na verdade, tem quase nada de câmera. Os professores levam as câmeras para dar aula. O SMD é muito bem equipado em várias coisas, mas não em câmera. Então eu disse, como é que eu vou dar aula? Não tem câmera. E no final das contas, indo para o remoto, todo mundo está com a câmera na mão. Vocês estão com a câmera na mão nesse momento. Alguns não podendo usar como câmera, porque estão assistindo a aula, mas é uma câmera, né? Então, de fato, pensar o celular como a câmera dessa disciplina é o que a gente vai fazer, em grande parte, e isso está alinhado com a ideia do digital, porque o celular é uma câmera digital, né? E não apenas é uma câmera digital. É um grandíssimo fator de popularização e de democratização da fotografia. Isso não pode ser desconsiderado, né? Se a gente pensar uma situação hoje, 99,9% da população adolescente e adulta tem uma câmera fotográfica e tira fotos diariamente. Ou alguém discorda de mim? De 2 em 2 dias? Diariamente não, porque eu tiro uma foto a cada ano. Ou você é tranquilo. Mas digamos assim, você não está impedido de tirar, né? E na hora que você quiser, você pode tirar. Agora imagine, sei lá, 20 anos atrás, beleza? O celular já tinha câmeras, mas eram coisas precaríssimas, ninguém utilizava. Tal. Só quem podia tirar foto é quem tinha câmera fotográfica, certo? E a câmera fotográfica é cara. E revelar é caro, né? Revelar no sentido de imprimir no papel é uma burocracia e tal. Eu certamente não poderia dizer que mais de 90% da população estava em condições, para não dizer que faz, tirar fotos todo dia na hora que quiser, porque o celular você leva para todo lugar e câmera você não leva para todo lugar. Eu tenho câmera, eu fico com medo de sair na rua com a câmera e ser roubado. Tudo bem que tem uma paranoia aqui, né? Não vou dizer que eu seria roubado, mas a gente fica com medo, tipo, não vou levar essa câmera não, porque os caras vão ver e vão querer pegar a minha câmera. Mas o celular a gente leva, tipo, paciência, né? O celular, eu não vou sair sem celular. E eu tô com a câmera. Então, tem algo interessante aí, um fenômeno social novo que popularizou a fotografia. De novo, muito relacionado a perspectivas psicológicas do hipernarcisismo, da sociedade individual, toda essa discussão. Mas o efeito prático que me interessa o celular não é uma câmera menor. O celular é a câmera. Certo? O celular é a câmera. É a câmera que a gente tira mais fotografias. Então, essa é uma perspectiva interessante para situar o celular como um eixo para que a gente falar aqui da disciplina. E é fotografia digital. Mas algumas pessoas falaram aqui também, eu acho um eixo bem interessante de pensar, que mesmo que a câmera não fosse digital, for uma câmera antiga, inclusive porque isso está voltando, né? Da mesma forma como o disco de vinil, ele volta e tal. Aqui no Brasil ainda nem tanto, mas lá fora tem voltado a possibilidade de câmeras de filme como um fenômeno de nicho, né? Assim como o vinil é um fenômeno de nicho, porque um vinil é muito caro, mas o tirar foto com filme é uma coisa legal, assim, é uma hipster, né? Não sei como seria uma boa fala para isso, e a galera acha legal. Minha filha vive me pedindo, pai, eu quero uma câmera analógica.
porque ela quer a sensação de ter um objeto e de tirar uma imagem que é uma imagem diferenciada e tal. Eu não dou para ela porque eu sei que eu vou me lascar tendo que revelar fotografia e é caro, mas eu entendo isso. Ela é uma figura de uma geração que cresceu do digital, né? A primeira coisa que ela viu na vida, quando abriu o olho pela primeira vez, foi uma câmera. Eu estava batendo foto dela no parto, né? Meu filho também, só que meu filho, Gabriel, que tem 20 anos, ele viu uma câmera analógica. Cecília já viu uma câmera digital. Eu fotografei o parto dos dois. Então, a imagem, a câmera, nós sermos fotografáveis e sermos fotógrafos, está do nosso horizonte, está no horizonte de vocês, né? Não da minha geração variava, né? Eu, por exemplo, eu fui o primeiro filho, eu fui um filho muito fotografado. Eu tenho muita fotografia da minha infância, não tenho nenhuma fotografia praticamente da minha adolescência, mas meus irmãos não têm fotografia da infância dele, porque meu pai encheu o saco de me fotografar e não fotografou os outros, né? Então, você tem essa questão, as famílias têm desenhos específicos, né? E a família de vocês, se vocês forem procurar foto dos pais, também cada um vai ter suas histórias, né? Tem irmão que tem fotografia, não tem, quem é que fotografava, quem é que não fotografava. Essa questão de se a fotografia ainda é visível, né? Porque também a qualidade do material impresso mudou muito. Eu tenho fotos da minha infância, e aí eu estou falando, eu sou uma pessoa de 52 anos, então tem fotos de 50 anos de idade que estão muito legais. E eu tenho fotos dos meus filhos impressa que estão desbotadas. Então a qualidade do papel de revelação ela mudou muito, ela decaiu também. Então tem essa questão também, né? O analógico ele não é um ideal de preservação porque a qualidade do impresso também varia nos últimos anos. Eu estou levando aqui aonde as ideias estão me levando porque a ideia era abrir uma discussão, tá? Então qualquer um aí pode levantar o dedo e entrar na roda. O objetivo aqui não é desenvolver um conceito. Bom, mas tem essa questão também, na verdade eu entrei nessa questão analógica, que se eu pegar uma foto minha de criança, evidentemente não era digital, mas eu escanear essa imagem e trabalhar essa imagem no Photoshop, essa imagem já virou uma imagem digital, né? Será que eu posso chamar essa fotografia de digital a partir do momento que ela foi trabalhada digitalmente? Por exemplo, eu retoquei, tirei arranhões, tirei manchas que estavam envelhecendo a imagem. Ela já não é mais a imagem original, já é uma versão digital da imagem, né? Então, apesar da câmera não ter sido digital, talvez a gente esteja diante da questão do digital. Eu acho que, da forma como eu vejo, a disciplina de fato é fotografia. Digital é o meio que a gente utiliza hoje para manipular a imagem, tá? E, na prática, a gente tem, basicamente, dispositivos digitais para trabalhar a imagem hoje, certo? Então, eu queria dizer que, primeiro, essa disciplina poderia se chamar fotografia e eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu não acho o digital algo que particularmente muda a disciplina para mim, porque eu não consigo pensar hoje a produção e a manipulação da imagem se não for digital. Certo? Se a disciplina se chamasse fotografia, eu ia dar ela do mesmo jeito que eu vou dar. E eu ia trabalhar com câmeras digitais. E eu ia trabalhar com software de manipulação digital. Tá? Bom, outra questão também que a gente pode pensar aqui, e aí indo agora, deixando o digital de lado, porque o digital é incontornável, o digital é o que a gente faz, a gente não tem outra coisa para trabalhar senão o digital e com o digital. Vamos voltar à questão da fotografia, tá? Quando a gente está pensando em vídeo, em cinema, a gente também está falando de fotografia ou só para imagens paradas? O que é que vocês acham? Diga, Júlio. Professor, eu acredito que sim, a gente está falando em relação a cinema, a vídeo, a gente está falando de fotografia porque o vídeo ele é formado por um conjunto de fotografias. Então, trabalhar os aspectos de uma filmagem é trabalhar os aspectos de um conjunto de imagens. Beleza.
Exatamente. No Brasil, a gente não tem muito uma prática de chamar a fotografia por outro nome, tá? Para quando a gente está falando no vídeo, né? Ou no cinema. Os americanos têm um nome para isso, especificamente, que é cinematografia. Não sei se alguém já percebeu isso. Oscar de cinematografia. Não é uma expressão muito usual no Brasil, mas não é incorreto. A gente pode falar de cinematografia, né? Por quê? Cinema é o radical grego para movimento, né? Então, cinematografia é o registro da imagem em movimento. No caso da fotografia, é o registro da luz. No caso do cinema também, você está registrando a luz. Só que você está registrando, além da luz, a mudança no tempo, como a luz muda durante o tempo. Tá? Isso oferece algumas particularidades, mas a base é a mesma. O Felipe está dizendo que usa a palavra, né? Cinematografia. Mas, assim, de todo modo, no contexto dessa disciplina, a gente vai pensar as duas coisas como se fossem a mesma coisa, né? Ou seja, nós também usamos câmeras, nós também usamos luz no cinema, nós também utilizamos equipamentos fotográficos. A gente chama no Brasil, usualmente, o diretor de fotografia, o cara que é responsável pela imagem do filme. Então, fotografia ou cinematografia, para mim, são sinônimos, e fotografia está implicando vídeo também. Diga, Vanessa. Inclusive, a fotografia dentro do cinema é de extrema importância, porque ela é o principal canal que a gente vai utilizar para estar passando essa sétima arte. Porque se não fosse isso, seria só o quê? Um audiobook? Seria praticamente isso. Porque é justamente a fotografia, o enquadramento, a forma como você vai conduzir a cena que vai contar aquele enredo. Exatamente. Não é à toa que o filme de terror que saiu agora, que é o do Maligno, ficou tão conhecido justamente por essa sensibilidade artística que o diretor teve com a fotografia do filme. Já me falaram bem no filme, tá na lista para ver, não vi ainda não. Eu vou passar vou trazer aqui para abrir a discussão com a gente, eu vou passar a imagem de um filme que ganhou o Oscar de fotografia, tá? 2013, se eu não me engano. Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over, explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone is attached. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Let's find. Então, o vídeo, o objetivo não é assistir o filme se chama Gravidade, eu deixei o link aí do trailer, eu acho que é o link certo, tá? O link do trailer para vocês e... deixa eu ver se... é isso mesmo. Mas a ideia que eu queria trazer para vocês esse filme ganhou o Oscar de fotografia, ou de cinematografia, como a gente prefira, né? Quem já viu o filme, nota alguma particularidade e alguma coisa curiosa em relação a esse filme ganhar fotografia? Diga, Júlio. Foi feito tela verde? Tá, beleza. O que significa foi feito em tela verde? Foi usada uma tela verde atrás, um chroma key, para depois fazer os efeitos visuais. Beleza. E esses efeitos visuais eles são feitos como? Nos computadores, nos programas de edição. Beleza. Então, veja, é por aí. Deixa eu ver. João Pedro falou no começo, fotografar coisas digitais. Tá, beleza. Ou seja, esse não é apenas um filme em que os atores foram fotografados em câmeras digitais, porque foram, tá? Tem atores no filme e eles foram fotografados em câmera digital. Beleza. Mas a questão fundamental é o seguinte: tirando o rosto dos atores, eu vou explicar de novo, tirando o rosto dos atores, todo o resto é computação gráfica. A roupa que vocês estão vendo é computação gráfica. Ela não está com essa roupa. Ela estava até com uma roupa, mas não, essa daí que está aparecendo não é física, é computação gráfica. Tá?
O vidro do capacete não existe, é computação gráfica. Tem alguns momentos que dá para perceber, eu ia até falar isso antes do senhor dizer, porque tem hora que não acompanha o movimento da cabeça, o capacete. Então, como é que um filme que, digamos assim, só o rosto dos atores é real, ou seja, só ele foi fotografado no sentido da luz do mundo real, ele ganha fotografia? Né? Tem alguma coisa curiosa aí. Quando ele ganhou fotografia, e eu concordo que ele tem uma bela fotografia, não estou discordando disso. O que eu acho curioso é que na hora que esse filme ele ganha melhor fotografia, algo muda no horizonte do que a gente entende tradicionalmente como fotografia, tá? Porque a imagem que está registrada aqui, ela não é registrada no mundo real, ela é registrada num mundo virtual, claro que composto com todas as regras do fotorrealismo, com algoritmos matemáticos para reproduzir a luz, pererê, parará. Mas esse mundo não existe. Nem poderia existir, porque a gente está falando de uma coisa que acontece no espaço. O planeta Terra, mesmo que eventualmente ele seja baseado em fotografias, é uma textura numa esfera tridimensional. Essa dinâmica da explosão das naves só existe porque é feito. Diga, Henrique. Professor, isso abre um precedente assim, bizarro, né? Porque, querendo ou não, a gente tem a impressão de que o fotógrafo ele não controla o ambiente. E aí, no caso, o diretor do filme, o diretor de fotografia, controla o ambiente completamente. Todos os objetos e tal estão dispostos ao bel prazer deles, né? Parece uma disputa, assim, de titãs, sabe? A gente perde a impressão de que agora é uma coisa que qualquer um pode fazer. Mas se você pensar bem, e que essa é uma situação que já acontece no cinema, mesmo no cinema não digital, desde a época em que você filmava em estúdios, o que o fotógrafo estava atrás é de controle do ambiente, tá? Por exemplo, você filmar dentro de um estúdio, numa casa, e filmar como se o sol estivesse entrando pela janela, mas você está de noite filmando. Você tem um ganho de produção, porque você não precisa depender da luz do sol. E se você depender da luz do sol entrando pela janela, você consegue filmar só naquele momento. Se o sol mudar de posição ou passar uma nuvem, você tem um problema. Então, assim, a história da direção de fotografia no audiovisual sempre foi como é que eu tenho controle disso, para aumentar o efeito estético da imagem que eu quero produzir, mas também para baratear a produção. É mais barato produzir em estúdio do que produzir em locação, né? Sim, tem filmagens que foram perdidas, né? Porque o diretor quer aquele horário específico de meia hora e se não filmar aquilo naquela estação do ano não serve. Não é à toa, por exemplo, eu vi um recorte de uma informação que a Globo está construindo um Projac no Pantanal para filmar a novela Pantanal. Se você olhar assim, por que a Globo está gastando dinheiro construindo estúdios no Pantanal para gravar uma novela? Ela não está gastando dinheiro, ela está economizando dinheiro. É mais barato construir o estúdio no Pantanal. Essa que é a questão fundamental, né? Assim, ninguém joga fora dinheiro. Então, construir estúdio é para tornar mais barato, é para você poder controlar mais o ambiente. É claro que o universo do virtual, vamos chamar assim, da computação gráfica, ampliou esse controle. Quando a gente olha o orçamento de um filme como Gravidade, a gente está pensando assim, esse negócio custou 200 milhões de dólares. Beleza, é o universo de um blockbuster. Mas eu digo para vocês, seria mais caro botar os atores num foguete e filmar em órbita. Concordam comigo? Debatível. Definitivamente. Então, assim, eu sempre digo isso, efeito especial é para baratear a produção, porque ir para o espaço era mais caro. Então, assim, e perigoso também, né? Beleza. Mas, assim, a gente tem aqui um filme, gente, que ainda tem atores, certo? Tem atores. Os cenários são digitais, o entorno é digital, o figurino é digital, mas tem atores. Eu gosto do filme até certo ponto, gosto pra caramba. O Cuarón é um diretor muito interessante, eu gosto do Afonso Cuarón. O diretor de fotografia sempre trabalha com ele, que é o Tivo. É um cara interessante, estava em outras produções do Cuarón, vale a pena ver. E
O filme também é interessante, apesar de que ele tem alguns problemas de física, e eu sou meio nerd para astronomia, eu sei das coisas, então eu olho assim, rapaz, isso aí não rolava não, entendeu? Então, isso me dá um certo problema, né? Eu conheço a lei da gravidade e eu sei que certas cenas não são daquele jeito. E aí um filme que me sugere a precisão da imagem e a precisão da física e faz uns negócios na física me deixa como nerd meio incomodado. A descrença, eu no cinema digo, pô, bicho, pra cima de Moá? Então não rola. Mas assim, o filme é legal. Tô dizendo, esse leitor particular tem alguns problemas com o filme nesse aspecto, mas visualmente é impactante. Essa imagem é linda, né? Só parado aqui acidentalmente, qualquer frame do filme que você parar vai estar lindo. Ó, fotografia, composição de imagem, luz, relação das luzes com a superfície, enquadramento, isso é fotografia. Não importa que é digital, não importa que é no computador, certo? É plenamente fotográfico. A questão é que hoje é assim que a gente produz filmes, né? Vou passar uma outra coisa aqui para, digamos assim, problematizar um pouco mais essa questão, tá? O João Pedro está dando uma dica aí de todo frame é uma pintura. Esse é o nome de um blog, infelizmente parou, né? Every Frame a Painting. É um dos caras mais legais de análise de discurso cinematográfico, audiovisual, que tem. São uns video-ensaios muito massa. Quem procurar no YouTube e no Vimeo, Every Frame a Painting, tem umas análises lindas. Geralmente tem legenda em português, quem tiver dificuldade com inglês. Muito legal, gosto pra caramba do Every Frame a Painting. Então, esse filme é uma animação dos estúdios Blender, feito em Blender, mas o que é interessante aqui? O interessante é que é uma narrativa completamente contada por imagens, não tem som, não tem diálogo, tá? Tudo que você percebe tem a ver com a forma como a imagem... Massa, Felipe. A forma como a imagem representa as ações e a história ela é contada por imagens. Então, a fotografia, o registro da imagem, a escolha das tonalidades, a escolha das cores, que evidentemente aí se mistura com a direção de arte, se mistura com figurino, se mistura com o que a gente chama geralmente de concept art, ou seja, tem um bolo aí de visualidades que se amalgamam, né? E que produzem a imagem do filme que a gente reconhece como fotografia. Mas mesmo que, às vezes, numa produção audiovisual como essa, não exista o papel do fotógrafo, né? Muitas vezes o que vai existir é o artista conceitual e toda uma equipe que cuida da visualidade do filme, né? E Lilian,
muito massa quando mistura o cartoon com o realismo. Esse é um estilo, atualmente, que se chama, a galera chama muito de PBR Cartoon. Depois eu posso até falar. Que são os filmes em computação gráfica em que os materiais, as superfícies têm propriedades físicas, né? Plástico parece plástico, madeira parece madeira, metal parece metal, mas as formas são cartunescas, né? Por exemplo, Lego, os filmes da Lego e tal. PBR é o nome de um tipo de lógica de criação de material em computação gráfica que emula a renderização da física, né? E então esses cartoons, esses filmes animados, em que as superfícies parecem realistas, mas os personagens são fantasiosos, infantis de certo modo, eles é um recorte específico hoje, né? PBR. Tem a ver com computação gráfica, tem a ver com cartoons em computação gráfica, animação em computação gráfica, mas usando técnicas de renderização fotorrealista, né? Então veja, o que acontece aqui, gente, o filme começa com a sugestão de derretimento de gelo, né? Ou seja, estamos num lugar quente, um lugar que esteve frio e está aquecido. O próprio nome do filme já sugere, é primavera, então, evidentemente, todo mundo já assistiu o filme, já sabe que o nome é primavera, já está vendo aí a primavera chegando para digelar o inverno do hemisfério norte, né? E você passa para uma vista ensolarada, né? Aquecida, quente, a imagem, apesar de tons azuis, ela prevalece esses highlights aquecidos, né? E aí a câmera vai chegando, aparece um cachorrinho, aparece a menina. Veja que a menina é toda em tons de vermelho, né? Sugerindo o aquecido, né? Sugerindo o calor. Mas o desafio dela, a jornada dela, vai levar ela... Veja que já chegando aqui, ela está toda ensolarada, mas já quando ela olha para onde ela vai, veja a escolha aqui, atrás dela a imagem já está fria, né? Ou seja, esta imagem composta já está colocando o sol meio que se pondo e está dizendo que ela vai submergir numa jornada para um universo frio. Isso está sendo discutido no nível da imagem, da composição da imagem para a gente, tá? E aí, ela tem uma passagem, e aqui o gelo ainda não derreteu, né? Essa imagem ela não é aleatória, não é só porque é bonitinha, tem um discurso narrativo acontecendo, né? A gente entende o filme, entende o que essa menina vai fazer e por que ela faz. Ao final você vai entender um pouco da jornada dela. E é uma narrativa universal, não precisa de legenda, porque o filme não é falado em inglês. E o filme ele é contado por imagem. E, evidentemente, apesar de talvez eu olhar nos créditos, eu não vou ver o nome de um fotógrafo ou de um cinematógrafo, há um trabalho coletivo, né? Artes conceituais, animadores, renderizadores, iluminadores aqui, e essa galera coletivamente produziu fotografia, produziu imagem. A Lilian está perguntando aqui, é possível considerar a fotografia presente em filmes animados 2D como... essa é uma questão interessante, Lilian. Onde é que vai o limite daquilo que eu estou dizendo, né? E aí é claro que talvez a gente tenha que analisar filme a filme. O que eu gostaria de colocar nessa disciplina é que eu entendo a fotografia não mais condicionada à luz do mundo real, é isso que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu estou falando de render em computação gráfica, eu estou falando de fotografia, tá? Também, no horizonte dessa disciplina. Eu entendo fotografia digital também como uma disciplina onde a gente vai falar sobre iluminação e render em computação gráfica. Mas eu acho que o limite disso é a gente pensar a computação gráfica aonde eu tenho uma cena que, de alguma forma, emula um espaço tridimensional,
Eu acho que essa seria uma condição, porque ela implica uma escolha de angulação que tem a ver com a perspectiva, com a distorção da forma, respeitando a perspectiva, e não com uma estilização do traço, do desenho plano, né? Eu acho que o desenho plano ele vai para outra linguagem, que não a fotografia, bebe toda, digamos assim, de uma origem também da pintura, mas é um campo específico da fotografia. Eu acho que a fotografia ela precisa se dar num espaço tridimensional, mesmo quando ela quer representar esse espaço tridimensional como chapado, como planificado, tá? Então, eu não trataria o storyboard como fotografia, mas o storyboard ele é um planejamento da fotografia. O storyboard ele está esquematizando como eu quero que a imagem seja representada, mas em algum momento a câmera vai se posicionar num mundo que é um mundo tridimensional, certo? Seja um mundo real, seja um mundo virtual produzido em computação gráfica, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que se eu tiver um programa de computação gráfica, pode ser qualquer um, mas o que eu particularmente uso como ferramenta é o Blender, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Logo quando eu entro no Blender, ele me dá uma cena. Essa cena aqui ela pode ser apagada, isso é meio tradição do Blender vir com essa cena, não precisa vir com nada, porque você vai criar de todo modo, mas ele me dá uma lâmpada, ele me dá um objeto e ele me dá uma câmera. Inclusive está chamado, ó, o nome dela é câmera, certo? E essa cena é uma cena tridimensional, significa que a câmera ela pode se posicionar, ela pode se aproximar do objeto, pode se afastar do objeto, e isso vai produzir um enquadramento. Ó, se eu apertar o número 0 aqui, eu estou vendo o que a câmera está vendo, certo? Se eu me aproximar do objeto, eu enquadrei mais o objeto, eu afastei. E se eu bater a foto aqui, vou botar uma base aqui, vou criar um plano, aí vai ficar mais fácil a gente ver. Eu vou até botar outra forma aqui, tá? Vou criar uma carinha aqui de macaquinho. Se eu for bater uma foto aqui, que o atalho é renderizar a imagem. Não sei se está dando para vocês visualizarem o ícone do render imagem aqui no Blender. Vocês conseguem identificar o que é isso? Talvez seja pequeno demais para vocês verem. Parece aquele filme. É um rolinho de filme, de negativo, de câmera digital antigo. E o renderizar a animação é uma bobina de filme clássico de cinema, tá? Veja como o programa está dialogando com, digamos assim, a intertextualidade da fotografia tradicional. Então, render, imagem, é bater uma foto, e renderizar uma animação é fazer um filme. Se eu renderizar aqui, vou bater a foto. Isto daqui é uma imagem que eu posso salvar como um PNG, um JPEG, da mesma forma quando vocês tiram imagem no celular, sai em JPEG, tá? É uma imagem que tenta aqui simular as relações da luz, aquela lâmpada que está na cena, com a superfície. No caso, esse objeto está produzindo sombra, né? A gente pode trabalhar para aumentar o realismo, ou fazer uma coisa mais estilizada, depende. Mas eu tenho um espaço tridimensional, eu tenho uma câmera que é um ponto de vista num espaço tridimensional. Essa câmera está capturando luminosidade. Tudo bem que é uma luminosidade que só existe na matemática, não é uma luminosidade que exista no mundo como física, mas ela é matemática, né? Tem relações matemáticas acontecendo aqui e elas existem para emular o comportamento físico da luz. E essa imagem é uma imagem digital, né? Ou seja, um programa como o Blender, como o 3D Max, como o Maya, eles são instrumentos de fotografia também.
Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer com isso? Uhum. Diga, Marcos. Opa, professor, vendo aí a foto que o senhor compartilhou, né? Dessa peça aí em cima da mesa, eu lembrei de uma tecnologia que existe nos games que é chamada de Ray Tracing, que também tenta simular, né, os raios de luz sobre o objeto em uma cena também. Acho bem bacana. Eu poderia usar games aqui como exemplo, né? Tanto o game naquilo que a gente considera, digamos assim, a parte mais fotográfica, que são os cutscenes, né? Os cutscenes são filminhos, né? Mas também quando o jogador está no mundo tridimensional, e aí eu restringiria para o mundo tridimensional, o ponto de vista, por exemplo, de uma primeira pessoa, é o olho do jogador, é uma câmera. Se eu tiver em terceira pessoa, o ponto de vista é uma câmera situada nas costas do jogador, né? É uma câmera também. E o jogador se desloca num espaço tridimensional e essa câmera está capturando imagens. Idealmente, se sua placa for boa, 60 quadros por segundo, né? Para ficar um negócio fluido ou mais. Mas mais não adianta, seu olho não vai ver. Mas se for abaixo de 60, você vai começar a ver picadinho e tal. Então, também no game a gente está trabalhando com câmeras, a gente está trabalhando com produção de imagem e por aí vai. E está trabalhando com tecnologias que tentam emular a luz, né? O Marcos está falando especificamente da tecnologia de Ray Tracing, que é uma tecnologia que geralmente está associado a imagens fotorrealistas, a imagens em render não em tempo real, né? Assim, uma imagem pode demorar horas para ser produzida, a imagem para arquitetura usa Ray Tracing. No caso do Blender, o Cycles, que é o renderizador mais fotorrealista, usa Ray Tracing. Enquanto que, tradicionalmente, nos games, o nome da tecnologia de reprodução, de geração de imagem é rasterização, tá? Então, você tem uma oposição técnica em computação gráfica entre imagens geradas por rasterização e imagens geradas por Ray Tracing, tá? Quando eu renderizei aqui agora o macaquinho na mesa, ele estava utilizando rasterização, porque eu estava usando o renderizador Eevee do Blender. O Eevee ele utiliza técnicas de renderização rápida. Não demorou para fazer aquela imagem, foi instantânea, a imagem apareceu. Se eu mudasse para o Cycles, ele ia utilizar Ray Tracing. Especificamente, aí eu estou sendo técnico além da conta, Path Tracing, que é um tipo de Ray Tracing, né? O Cycles ele é Path Tracing. Mas nos dois casos, a tentativa é fazer uma melhor representação da luz possível, né? O rasterizador ele tem limites. E o que o Marcos está se referindo é que há uns 2 anos começaram a sair placas de vídeo com a otimização do cálculo de Ray Tracing para permitir uma melhor representação do comportamento físico da luz, principalmente em reflexos. O Ray Tracing ele é particularmente bom para trabalhar com reflexos, e reflexos sempre é um problema na imagem 3D em games, né? Mas essa é uma discussão à parte, mas eu quis até levar um pouquinho, porque mostra como dentro do universo da computação gráfica e no universo direto de vocês aqui, que são os universos das mídias interativas, a gente está falando de fotografia, tá? Por que eu acho isso interessante? Gente, se eu estivesse trabalhando num curso de cinema, e eu venho de um curso de cinema, eu ia dar essa disciplina de um jeito. Mas eu estou trabalhando num curso de mídias interativas, que eventualmente, inclusive, trabalha com fotografia, com câmeras reais para produzir determinadas coisas. Mas esse não é o principal objetivo de vocês. Na maioria das vezes, vocês vão trabalhar fotografia em computação gráfica. Por exemplo, em game engines, né? Unity, Unreal, Godot e por aí vai. Apesar de que eu sempre percebo, comentei isso ontem, que há um certo medo do pessoal do curso com jogos 3D. É difícil, é trabalhoso, fica pesado. Então, eu sou completamente do 3D, né? Então, assim, como eu não desenho, eu não penso 2D, eu penso 3D logo as coisas. Então, não acho pesado, não acho difícil, eu acho legal. Tanto que vocês jogam jogos tridimensionais ou jogam 2D de uma forma indiferenciada, um não é mais complicado do que o outro. É mais complicado. Imagina se eu dissesse assim, é mais complicado andar num mundo em terceira pessoa do que jogar um joguinho de plataforma 2D. Não, é diferente, mas não é mais difícil, né? Então,
E quando a gente está num ambiente tridimensional, quando a gente tem relações de luz com superfície, e quando a gente captura essas relações de luz com a superfície com uma câmera, a gente está na fotografia. A gente está no campo da fotografia. O povo tem medo de matemática. Também. Mas assim, só porque tem programador no curso. Eu não sou matemático e eu faço game 3D. Então não precisa saber matemática. Saber matemática ajuda você a fazer algumas coisas, mas não é necessário, não. Dá para ser artista em computação gráfica não sabendo muita matemática. Alguma dá. Adicionar, dividir, já ajuda. Mas não sei, assim, o que eu queria problematizar? Não sei se vocês perceberam o arco que eu fiz aqui. Eu comecei problematizando lá no início, fotografia. Fotografia digital. Digital por quê? Aí a gente evoluiu para falar de câmera digital. Depois a gente evoluiu para falar de tratamento de imagem digital. E aí a gente começou a falar de computação gráfica. E agora eu estou jogando para vocês um universo muito mais amplo do que fotografia com celular, né? Eu acho que uma disciplina de fotografia digital ela deve escolher algumas relações elementares que são comuns ao problema da fotografia da câmera analógica, ao problema da fotografia da câmera digital, ao problema da fotografia da câmera em computação gráfica. Existem coisas que são fundamentais, existem particularidades. Tem a particularidade de como funciona o negativo na câmera analógica, tem particularidade de como funciona o sensor numa câmera digital, e tem particularidades técnicas também, como funciona o renderizador, né, o Ray Tracing que o Marcos falou. Agora, da mesma forma como, ao tirar uma foto num celular, você não precisa ser um cientista ou um doutor em eletrônica para entender o que está acontecendo no sensor, ou ser capaz de construir um sensor. Em computação gráfica também você não precisa saber matemática para construir um renderizador. Você pode usar o renderizador, né? Você não precisa programar tudo que você vai fazer. Você pode aproveitar as coisas que estão prontas, né? Então, eu acho que essa disciplina serve para a gente pensar uma forma um pouco mais ampla. Em alguns momentos a gente vai estar dialogando muito com o equipamento mesmo, a câmera, como é que funciona a câmera, o que é uma lente e tal. Mas a gente vai estar sempre se referindo, se vocês abrirem um programa de computação gráfica, você vai ver que ele fala de lente, apesar de não ter uma lente física. Mas ele está dialogando com isso, com as objetivas, né? Porque, de alguma forma, ele está querendo emular o comportamento de uma câmera tradicional. Ok, gente? Dúvidas? Comentários? Para não ficar falando sozinho aqui. E vocês estão comentando, tá legal. Diga, Júlio. Professor, você está falando em relação à questão da modelagem, né? Eu acho que vale a pena citar aqui o filme do Rei Leão, que foi feito agora que o pessoal discute se é live action ou não, que ele foi todo gravado dentro de um universo modelado, né? Então, os personagens foram modelados, o diretor ele usava os óculos de realidade aumentada para entrar dentro do universo, o diretor de fotografia também. Então, é pertinente analisar que tem todo esse... muito massa. Mas tem todo esse universo agora que está sendo trabalhado dentro mesmo do modelo que foi produzido, né, em uma ferramenta de modelagem 3D. Sim, aproveitei para brincar aqui, mas era só para contribuir com você, porque eu concordo plenamente. Não só esse, também, se você pensar o Mandalorian, né, ele está utilizando umas técnicas muito invocadas, que eu particularmente tenho muito interesse de pesquisar, né? Você já deve ter visto aí os comentários do uso de painéis de LED, né, genericamente, mas basicamente eles estão usando o Game Engine, eles estão usando o Unreal. Já não usam mais, eles usaram o Unreal na primeira temporada, na segunda temporada eles já criaram até uma ferramenta proprietária baseada no Unreal para poder cobrar, né? Porque ficar desenvolvendo com ferramenta gratuita, a galera não pode cobrar depois e tal. Então, na primeira temporada eles usaram o Unreal, na segunda temporada eles usaram o código do Unreal para fazer um software próprio, mas é um Unreal no final das contas. Ou seja, o efeito especial está sendo produzido em tempo real, eles não usam mais tela verde para a maioria das cenas, porque a imagem já é projetada numa tela de ultra qualidade, mas aquela imagem está sendo gerada por uma game engine em tempo real. E ela se desloca em tempo real com a câmera. É um negócio super invocado aquilo,
E, de novo, foi feito para baratear, porque trabalhar com tela verde, quando o seu personagem principal usa uma armadura cromada, é um inferno. Porque o verde fica na armadura. Se apagar aquele verdinho na armadura e colocar imagens ali que teriam na angulação e na perspectiva do que o reflexo está distorcendo, é caríssimo. Então, assim, é muito mais barato fazer em LED. Uma das coisas que motivaram eles a fazer em LED é porque o personagem do Mandalorian usa uma armadura cromada. Então, quando você tem projetando em LED, o reflexo já cai na armadura dele, você não precisa fazer trucagem depois, aquilo barateia pra caramba, né? E para uma série, as coisas se acumulam muito, são muito caras. Sai mais caro do que fazer um longa-metragem. O Oscar está perguntando qual a diferença da fotografia para a composição. Essa é uma questão interessante, principalmente a composição. A gente pode pensar, por exemplo, quando eu pego vários elementos para produzir uma imagem no Photoshop, ou em computação gráfica, quando eu faço o efeito especial de tirar uma tela verde do fundo e substituir aquilo por um cenário digital, por exemplo. Ou seja, a composição ela vai produzir uma imagem, mas ela vai produzir uma imagem a partir de vários elementos que foram produzidos separados. A composição pode produzir uma imagem estilizada, uma imagem planificada, uma ilustração, por exemplo, pode ser fruto de uma composição. Imagine você empilhar recortes. Os elementos em si podem ser fotografias, mas o conjunto final é uma ilustração. Eu não chamaria uma fotografia. Por outro lado, geralmente em computação gráfica, por exemplo, o filme que a gente utilizou, né? Ele é fruto de composição, o Gravidade, porque o rosto foi filmado no estúdio e eles usaram LEDs também para fazer a dinâmica da iluminação. Digamos, é um antecessor do truque lá do Mandalorian, os painéis de LEDs utilizaram em Gravidade. Recomendo vocês assistirem os making-offs. E alguém fez uma composição depois, ele pegou o rosto e compôs com 3D e tal. Só que no caso, a composição do Gravidade, por exemplo, ela produz uma imagem com características fotográficas. E, eventualmente, uma composição no Photoshop que vai produzir uma ilustração que você não entende ela como fotografia, não é aquilo exatamente. Então, assim, o horizonte da composição pode ser uma fotografia, pode ser o fotografável, mas não necessariamente. A resposta talvez tenha sido um pouco complexa, mas deu para entender o que eu coloquei, Oscar? Composição é uma técnica, tá? É uma técnica de produção de imagem a partir de vários elementos diferentes. Ela pode produzir uma imagem fotográfica, né? No sentido de que ela está emulando uma única fotografia, como se eu tivesse fotografado aquela pessoa no espaço, mas pode ser que não. Então, assim, de fato é uma técnica, é diferente do conceito de fotografia. Mas mostra, de todo modo, sua pergunta, eu acho muito pertinente, mostra como as coisas são complicadas hoje em dia, né? Principalmente no campo da produção digital da imagem. Torna até uma discussão interessante sobre imagem, porque nem toda imagem ela é fotográfica. A ilustração é uma imagem e ela não é fotográfica necessariamente, né? Então, temos várias discussões aí para fazer pelo caminho. Acho que a ideia hoje era esquentar, né? Problematizar. Mas nós não vamos ficar o tempo todo fazendo esse tipo de especulação, tá? A gente vai baixar a bola e nos próximos encontros a gente vai discutir um pouco as origens, os precursores da fotografia e da própria câmera analógica, um pouco de história, digamos assim, da arte, história das técnicas, história dos inventos, história dos fenômenos físicos, né? Eu deixei até como gancho ali no Discord para vocês pesquisarem para a próxima aula um fenômeno chamado câmera escura, é um fenômeno físico, e darem uma pesquisada também na ideia da representação da perspectiva na arte, tá? Essas duas coisas são bem interessantes para a gente situar um pouco uma discussão sobre a origem da fotografia, porque de fato a fotografia é uma criação humana. A gente pode concordar com isso. Seja no Gravidade, seja a fotografia analógica, isso não existe na natureza. O registro da imagem, o registro da luz, seja ela uma luz física ou uma luz digital,
virtual é uma invenção humana, e isso aparece em algum momento, né? E antes de aparecer os dispositivos fotográficos, aparece a vontade de produzir imagens de determinadas formas. E essa vontade ela se expressa muito na perspectiva e nas técnicas de pintura realista, também oriundas ali da Renascença e tal. Então, pintores como Caravaggio, Rembrandt, são pós-renascentistas, né? O Caravaggio é barroco, o Rembrandt, acho que barroco também é um Rembrandt, depois da Renascença, mas surge ali na Renascença essa vontade de registrar com o pincel e com a tinta a luz, como a luz cai sobre os corpos, como a luz cai sobre a sombra. Né? Se você olhar, a pintura egípcia não tem sombra. É uma coisa interessante. Quando surge a sombra na pintura? É uma boa pergunta. Infelizmente, a pintura não tem uma história tão bem registrada quanto a escultura. Por quê? Porque os quadros se deterioram. A gente tem quando acontecem acidentes gravíssimos, né? Pompeia, por exemplo. Você sabe a história de Pompeia? Eu não. Pompeia é uma cidade romana que foi destruída junto com Herculano pela uma das erupções do Vesúvio, né? O vulcão. E o negócio foi tão rápido e a lava foi tão abundante que Pompeia foi soterrada em lava. E isso, apesar da tragédia humana, produziu um fenômeno arqueológico de uma riqueza inigualável. Ficou tudo congelado lá. Então você tem escavações que mostram como eram as casas e principalmente o que as pessoas pintavam na parede e o que as pessoas escreviam na parede. Desde palavrão de banheiro, de desenhos obscenos em ruas de prostituição, até pinturas belíssimas nas casas mais nobres e tal. Então você tem, pesquisa em Pompeia, assim, vocês vão se maravilhar com as imagens. E assim, é um dos poucos registros do que a gente sabe do que era a pintura romana, porque todas as outras pinturas, os quadros, se deterioraram, ficaram estátua. E, inclusive, ficaram as estátuas sem tinta, né? A gente vê as estátuas brancas, mas vocês sabem que as estátuas não eram brancas, né? Eram pintadas. Estátua branca é um fenômeno da Renascença. Os caras pegaram as imagens as estátuas desbotadas do Império Romano e acharam que os romanos gostavam de estátua branca e começaram a fazer estátuas em mármore sem pintar, mas os romanos pintavam as estátuas. Também é uma dica interessante para vocês. Estátua branca, os romanos achavam sem graça. Digo, pô, mas que negócio branco aí? O mármore é só para dar o suporte, pinta esse negócio. Tem várias pesquisas microscópicas que os caras vão lá no poro do mármore da estátua histórica e vê pigmento. Tem várias estátuas, inclusive, que vocês conseguem ver como é que ela era pintada, quais eram as cores que estavam em cima dela e tal. E tragédia, na Renascença, muitas estátuas que foram descobertas ainda com cores, os caras lavavam, porque achavam que era feio aquilo. Botava a bicha branca de novo. Bom, aí eu já estou divagando um pouco mais, mas assim, na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente voltar um pouco a questionar a origem do gosto do estético pela imagem realista, digamos, fotorrealista, né? E bom, vocês estão todos convidados a acompanhar. Espero que seja legal para vocês. Espero que a gente possa, durante o semestre aí, se divertir e aprender algumas coisas juntos. Beleza? Vamos ficar por aqui hoje. Dúvidas? Hoje foi bem papo. Botar um refrigerante aqui, uma cerveja. Tá? Conversa de bar. Conversa de bar, virou conversa de bar mesmo. É legal.